hoje eu quero falar então sobre a graça abundante. Às vezes alguém pode pensar assim: esse pastor ele só fala sobre isso, né? Eu acredito, querido, que cada pastor vai falar sobre a faceta de Deus que ele foi marcado. E eu fui marcado pela faceta de Deus da graça. A faceta de Deus que me impactou foi a faceta de Deus do favor imerecido, do favor imenso que eu não merecia. E eu acredito, querido, eu acredito no Senhor de toda a graça. Eu não consigo pregar outra coisa porque eu não vou pregar uma coisa que eu não acredito. Eu vou pregar naquilo que eu creio. Amém? Então, quando eu olho para os tempos e para as eras, eu consigo enxergar um Deus de amor em todas as alianças. Como o pastor Rideu um dia nos conduziu, o Deus de amor e as suas alianças, em cada aliança Deus ia mostrando o amor dele. Algumas pessoas conseguem perceber um Deus irado. E eu acho que Deus tem um chamado específico para cada pessoa. E eu não quero criticar pastores ou pessoas que têm esse chamado. Mas eu, em particular, eu percebo a graça, querido, de capa a capa na Bíblia. Eu percebo o favor de Deus a todo tempo. Quando Adão cai, no exato momento onde Adão peca, eu percebo a graça e o amor de Deus ali. Porque Deus ele poderia ter fulminado, poderia ter exterminado com a face da terra. Imagine aí a imensidão do universo. E Deus ele permitindo o seu único filho. De novo, único filho. Deus só tem um filho, querido. Permitindo o seu único filho se despir de toda a sua glória e descer naquele pequenino mundo. Para quê? Para salvar eu e você. Existe graça maior nisso? Às vezes até choca a gente, porque que amor é esse que Deus tem pelo ser humano? Que Deus ainda tem por nós? Que tudo move, tudo conspira, querido, para atrair a cada um de nós ao amor dele. Deixa eu te falar uma coisa que eu sempre falo quando você vem aqui e que você não pode ir embora sem escutar isso. Jesus ama você. Às vezes você pode pegar em conduta, às vezes você pode pegar em pensamentos e falar assim: pastor, o senhor não sabe as coisas que eu penso. Não importa, querido. Porque se isso importasse, a Bíblia diz em Romanos 5:8 que Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando nós ainda éramos inimigos dele, quando ainda nós estávamos distantes dele, quando ainda existia um muro de separação entre nós e ele, Jesus morreu por nós exatamente nesse ponto. Quando a abundância do pecado era tenebrosa sobre nós, e na plenitude dos tempos, onde o pecado era imensamente escancarado, Jesus veio para aniquilar o pecado, vencer a morte e o inferno, tomar as chaves do pecado e da morte, levar cativo o cativeiro, e não só isso, não só libertar os homens do pecado, mas dar dons aos homens, enviar o Espírito Santo. Querido, que graça é essa? Quem aqui está me entendendo? Sabe, eu tenho visto, querido, que a lei ela acredita que pode provar o quão ruim e maus nós somos, e ela é muito eficiente nisso, porque esse é o papel dela, esse é o papel da lei, provar para nós a nossa insuficiência diante de Deus. Quando o povo de Israel chega aos pés do Sinai, eles falam para Moisés assim:
Suba lá, Moisés, e veja o que Deus quer de nós. Porque aquilo que Ele quiser de nós, nós vamos cumprir. Até parece algo submisso, até parece algo que vem de um coração ensinável. Mas pense comigo, até esses dias eu brinquei com o Caio aqui. Eu falei pro Caio assim: Caio, vamos brincar de pular? Aí o Caio fala assim: vamos. Daí eu falo pra ele assim: então agora assina aqui o termo que nós vamos brincar de pular. Ah, então tá bom, ele pega e assina. Eu falo: cadê o paraquedas? Paraquedas? Ué, eu chamei você pra brincar de pular e você aceitou. E agora você já assinou, agora você vai ter que brincar de pular comigo. E nós vamos pular de um avião a 10 mil metros de altitude, com o menor paraquedas já existente na face da terra. Aleluia! Vamos lá, Caio. Foi praticamente isso, querido, que o povo fez com Moisés. Eles não faziam ideia do que Deus ia pedir. Eles falaram: Moisés, sobe lá e fala para Deus vir aqui falar para nós o que é para a gente fazer, que a gente vai cumprir. E quando Moisés desce, fala: trouxe só 10. Ainda, ao todo são 613, mas eu trouxe só 10. Vocês conseguem cumprir só essas 10? Ah, não. Tem jeito de volts? Volts não tem? Não tem. Então a lei veio para falar assim: ó, você não consegue. Você sozinho, sem Deus, você é insuficiente. Você precisa de um Salvador. Você precisa da graça. É necessário a graça. E queridos, no tempo da lei, a lei sobre nós, ela nos massacra. Porque pense só, Moisés tira o povo do Egito, passa pelas águas, pela graça. Ali, a graça estava ali. O povo teve sede, pela graça, Deus faz sair água da rocha. Graça, merecida graça. O povo tem fome, chove do céu pão. Codorniz, e Deus transformando água amarga em doce. E aquele povo murmurando: ah, você tirou a gente de lá e agora a gente vai morrer. E o povo murmurando, e nada acontecia. Por quê? Graça, graça, graça. Moisés sobe ao monte, traz a lei. Aquele povo começa a murmurar. E o que começa a acontecer? O povo começa a morrer. Porque no tempo da lei, querido, a responsabilidade é do homem. Mas aquele que vive na graça, a responsabilidade é de Deus. Eu não ouvi nenhum amém. Você perdeu a oportunidade de dizer: não, agora não vale mais. Estou brincando. Queridos, olha lá, eu fiquei quase que internado junto com o meu carro lá na oficina do Marquinhos essa semana. E nas muitas conversas que nós tivemos lá, teve uma conversa que surgiu lá e eu falei pro Marquinhos lá, a gente estava falando sobre a graça. Eu falei: olha só, como que é as coisas no tempo da graça, como algumas coisas da graça dão um nó na nossa cabeça. Abraão andando com Sara, de repente, a uma situação inusitada, o rei olha para a esposa dele, uma senhora já avançada em idade, mas a graça fez aquela mulher se parecer bonita, né? E ele fala: quem é essa mulher? Ele fala: é minha irmã. E ele ainda fala assim: para que tudo me vá bem, eu vou mentir aqui. E o rei pega a esposa dele, como se fosse a irmã, e leva para o harém dele. E na noite, o anjo do Senhor vai lá e fala com o rei: se você encostar nessa mulher, você vai se ver comigo. Para quem que Deus tinha que vir falar dentro da nossa concepção de lei? Quem que era o errado? Quem que merecia uma punição? Abraão, não é? Mas com quem que Deus vai falar? Por quê? Por causa da graça. Queridos, a graça, ela dá um nó na cabeça da gente. Ela quebra as estruturas e os sistemas que nós a vida toda construímos. Você começa a perceber na vida de Jacó um homem ladrão, usurpador, enganador, que enganou até o seu pai, mas que vivia no tempo
da graça. Não existia lei no tempo dele. Vivia no tempo da graça. E aonde ele colocava os pés dele, o que acontecia? Ele prosperava, ele enriquecia. Até quando ele era enganado pelo sogro dele, o sogro dele colocava ele em situação ruim, o que acontecia? Ele prosperava, por causa da graça. Abundante graça. E eu vejo, querido, em cada tempo, em cada era, Deus levantando pessoas para revelar essa abundante graça para aqueles que falam assim: Deus, eis-me aqui, revela a sua abundante graça através de mim. Será que existe alguém aqui que vai dizer isso para Deus hoje? No tempo de Noé, querido, o pecado era avassalador, escancarado. Ponto de Deus pensar: eu preciso dar cabo desse povo, preciso começar tudo de novo. Mas diz que Deus olha do céu e vê graça em Noé. E Deus levanta aquele homem para cumprir com um propósito e salvar a sua família. Em cada tempo, querido, você olha lá na vida de José, cada personagem que você pega na Bíblia, você vê que Deus, ele pinça pessoas. No meio de uma situação de muito pecado, Deus pinça algumas pessoas em quem ele encontra graça, em quem ele encontra um coração ensinável para falar: eu vou manifestar a minha graça através dessa pessoa. E nesses dias, querido, quando você liga a sua televisão, você abre o seu jornal, você quase que desanima, é ou não é? Às vezes você vem aqui na igreja, você recebe palavras de ânimo, você recebe as palavras da verdade, de quem você é santo, perdoado, né? Filho de Deus, você sai daqui animado, fervoroso, e aí você vai para o mercado de trabalho, você vai lá para onde você trabalha, você liga a televisão, e é só pancada atrás de pancada, pancada atrás de pancada, corrupção, roubo, enganação, traição. E aquilo vai minando, vai minando. E aquilo parece que vai cercando você. E aí você fica pensando assim: será mesmo? Quem aqui já pensou assim? Será mesmo que aquilo que eu escuto na igreja é verdade? Será mesmo que tudo aquilo que é falado lá é verdade? Às vezes a gente começa a questionar a verdade como mentira e a mentira como verdade. Pastor Luiz Hermínio, eu escutei um pedaço de uma ministração dele, ele falando que tinha dois irmãos, e um irmão se tornou pastor e o outro foi estudar teatro. O que foi estudar teatro foi viajar o mundo. E aquele que era pastor abriu uma igreja pequena numa cidade, até que certo dia aquela comitiva de teatro rodou e parou na cidade do irmão. Eles se comunicaram e falaram: vamos almoçar juntos? Vamos. Eles sentaram e falaram assim, o pastor falou para o irmão dele: você precisa ir no culto na minha igreja, você não vai passar pela cidade sem ir no culto na minha igreja. Ele falou: eu vou sim. Que dia que é o culto? Não, é no domingo. Ele: tudo bem, eu vou no culto do domingo, mas você precisa ir no nosso espetáculo na sexta-feira. Você vai no nosso espetáculo do teatro na sexta e eu vou no domingo no culto, pode ser? Ele: tá, pode ser. Na sexta-feira, ele vai até o teatro, chega lá, tapete vermelho, umas luzes bonitas colocadas na frente, aquele outdoor bem bonito colocado, pessoas muito bem arrumadas, perfumadas na frente, o cabelo muito bem arrumado, assim como o meu, né? Ali, as pessoas cumprimentando, eles entraram dentro do teatro. Quando eles entraram dentro do teatro, sabe, um clima gostoso, a música baixinha, sabe, pessoas agradáveis, todas falando baixinho. Eles entraram assim, as luzes acendiam na hora que tinha que acender, apagavam na hora que tinha que apagar. E aí entra lá a pessoa falando no exato momento que era para começar, a pessoa que tinha que falar entra no exato momento e fala
respeitável público. E começa, e o pastor vai ficando emocionado com a mecânica daquilo, como aquilo funcionava. E todo o espetáculo acontecendo de forma muito perfeita, as coisas acontecendo, uma coisa acontecia, tudo certinho, até que no final, um final emocionante, o pastor se emociona ali e fala: uau, que coisa maravilhosa. Na hora de ir embora, recebe um presentinho, e ele vai embora, nossa, encantado com tudo que ele tinha visto ali naquele espetáculo. E aí ele fala para o irmão dele: ó, agora estou te esperando lá na minha igreja, lá domingo, hein? Tudo bem. E aí o irmão dele chega na igreja no domingo, no horário do culto, chega lá, a igreja está fechada. Aí de repente chega o pastor arrumando a gravata, tudo esbaforido, suando, falando assim: cadê a chave da igreja? Com quem ficou a chave da igreja? Quem ficou a chave da igreja? E aí de repente aparece a irmãzinha lá: ô irmãzinha, cadê a chave da igreja? Ah, ficou com tal pessoa que mora lá, liga para ele lá. E trouxeram a chave da igreja correndo, e aí já estava cheio de gente na frente da igreja. E aí abriram a igreja correndo, foram lá, acenderam a luz, tinha umas 4, 5 luzes queimadas. E aí o irmão dele entrou assim, as luzes queimadas e tal. E aí ele subiu lá esbaforido, pegou o microfone e falou: ó, irmãos, hoje nós vamos trabalhar só com a palavra, porque o pessoal aqui da música não veio, né? E aconteceu aí alguns imprevistos, não vai ter aí então o louvor, e é só a palavra e tal. E aí as coisas não aconteciam direito. E aí depois ele terminou, daí foi conversar com o irmão dele: e daí, gostou? Ele falou assim: gostei, amei a palavra que você trouxe, uma ministração poderosa, muito gostoso. Só tem um problema. Daí o irmão dele, que era pastor, falou assim: qual o problema? O problema é que eu trabalho com uma mentira. E nós trabalhamos ela tão perfeitamente, tão bem feita, que nós fazemos ela parecer uma verdade. E vocês trabalham com uma verdade. Só que vocês trabalham ela de uma forma tão negligente que vocês fazem ela parecer uma mentira. Por causa da falta de cuidado, por causa do relaxo, muitas vezes. E aquele testemunho mexeu muito comigo. Porque nós somos chamados a servir. Mas muitos de nós, queridos, viemos para a igreja para ser servido. E quando nós viemos com essa característica de ser servido, nós abrimos esse leque para que esse tipo de coisa aconteça. Ou a gente senta na nossa cadeira e fica falando: ah, o estacionamento está ruim. Ah, as luzes não estão acontecendo direito. Ah, porque o infantil. Ah, porque... Não, querido, se levante. Se levante e se disponha. Posso ouvir um amém? Porque a graça, querido, a graça que não nos faz mover é uma graça morta. A graça que não nos faz mover, ela se torna só mais um item teológico para discussão. E eu vou falar para você, de pessoas que gostam de discursos ou de discussões teológicas, não existe nada mais cansativo do que uma discussão teológica sobre a graça. Graça definitivamente não foi feita para se discutir, ela foi feita para se viver. Então nós temos visto o pecado abundar. Temos visto o pecado abundar. Temos ou não temos? Para onde nós temos olhado? E aí começa no coração de algumas pessoas entrar algum tipo de pânico. E agora? Começou a acontecer comigo, querido. Eu começo a olhar para as questões em Paranavaí. Até às vezes questões na igreja, as pessoas todas vêm trazer as coisas para o pastor, né? Situações na família, situações no indivíduo, né? Situações dos ministérios. E o pecado sempre rondando, sempre rondando, sempre rondando. E eu falei: Deus do céu, o pecado está abundando. E Deus respondeu. Palavra rema, querido. Palavra rema. Eu queria transmitir isso para o teu coração. Romanos 5:20. Romanos 5:20. Você pode ver aqui comigo.
Sobreveio a lei para que se avultasse ou para que se ressaltasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde está abundando o pecado? Diga para esse local: a graça vai superabundar. Porque aonde superabunda o pecado, superabunda a graça. A lei, ela veio só para uma coisa. A lei veio. Se você às vezes perguntar para um religioso, se perguntar por que serve a lei, ele vai falar: não, para nos trazer santidade. Não. A lei sobreveio para que se avultasse, para que se ressaltasse a ofensa, ou para que se ressaltasse o pecado. É para isso que serve a lei, querido. Para ressaltar o pecado. E ela é boa, porque ela nos leva a Jesus. Ela vem para isso, para ressaltar o pecado. É como se uma pessoa tivesse doente, tivesse com uma enfermidade, e ela não soubesse. E ela vai até o médico percebe que ela tem algum tipo de anomalia, alguma coisa que não está certo. E o médico fala para ela: eu estou achando que você está com alguma coisa. Ele: não, de jeito nenhum, né? Uma pessoa lá magra, né? Não, você pode estar aí com o seu colesterol alto. Não, de jeito nenhum. Meu colesterol? Eu sou magro, eu jogo bola aí todo dia. Não. Vai fazer um exame. Quando ele faz o exame de sangue e ele pega o exame, aquele exame é como se fosse a lei para nós. Aquele exame vai falar para ele: isso aqui é o que você tem. O colesterol às vezes está alto. A pessoa fala: não, eu não tenho nada. Ele vai lá, passa por uma ressonância. Diante da ressonância, querido, ele não vai poder falar nada. A ressonância vai falar o que ele tem. Quem aqui está me entendendo? A lei, querido, passa um scanner em nós. E diante da lei, querido, eu e você, todos nós, éramos pecadores. Todos nós éramos pecadores. Mas a incrível graça veio e nos alcançou. Digno é o Rei que venceu a morte. O pecado que tinha força sobre você, o pecado que tinha a força de te matar, inclusive espiritualmente, o Cordeiro veio digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus. Hoje os céus não te vê mais como pecador, querido. Os céus não te vê mais como pecador. Entre Deus e você, querido, o seu pecado está resolvido. O pecado entre você e Deus está resolvido. Jesus consumou a obra. Não ficou nada para trás. Entre você e Deus, querido. Você que disse sim para Jesus. Jesus, sim. A semelhança dessas duas mulheres que fizeram de forma pública, falaram: sim, Jesus. Elas não devem mais nada por pecado. Não devem mais nada. Diante de Deus, são filhas de Deus. Filhas de Deus. Ainda que o mundo diga que elas são pecadoras, ainda que às vezes até nós mesmos venhamos a taxar elas como pecadoras, por causa de ações, condutas, pensamentos, atitudes, a verdade é uma só, querido. Ela não é pecadora porque ela peca. Ela não é mais pecadora por causa daquilo que Jesus fez na cruz. Ele consumou a obra.
E onde abundava o pecado na vida dela, superabunda a graça. Onde abunda o pecado na sua vida? Deixa eu te falar uma coisa. Vai superabundar a graça. A lei, querido, que fica tentando te provar o quanto que você é ruim, o tanto que você não presta, o tanto que você é mal, a graça vem fazer exatamente o contrário. Ela vem todo dia tentar falar para você: olha o quanto você é merecedor. Por causa do Filho, por causa do sangue do Filho, olha o quanto você é merecedora. Por causa do sangue do Filho, olha o quanto você é amada. Queridos, sabe qual é a expectativa de Deus a seu respeito hoje? É que quando você sair daqui, você vai ser uma pessoa melhor. E amanhã, a hora que você levantar, você vai ser uma pessoa melhor. E amanhã, quando acabar o dia, você vai ser uma pessoa melhor. E quando acabar a semana, você vai ser uma pessoa melhor. Quando acabar o mês, uma pessoa melhor, uma pessoa melhor, uma pessoa melhor. É isso que a graça espera de você. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Queridos, eu não sei se você tem algumas crises emocionais, às vezes, como eu tenho. E às vezes você se sente tão inferior. E você vai para a presença de Deus, e você fala: Deus, eu estou com vontade de chutar tudo, estou com vontade de largar tudo. Porque as pressões, elas começam a acontecer, e vem pressões de todo lado. Deus, eu não sou de ferro. E aí vem aquele tempo de calmaria, onde Deus não fala nada. E de repente vem uma palavra como essa: calma. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Tenha calma. Tenha calma. Não vai chutar o balde no tempo em que o pecado está abundando. Tenha calma. A graça vai superabundar. Eu não sei se eu já contei para você a história daquele menino que era blasfemo, perseguidor, era insolente. Ele vivia perseguindo crente, não gostava de crente de jeito nenhum. Era blasfemador das coisas de Deus. Ele falava que existia 2 tipos de igreja: a bate-palma e a cai-cai. E depois ele descobriu que tinha uma terceira, que era a igreja do karatê, que o pastor falava aleluia e o povo falava ya. Blasfemador, de todas as formas. Perseguia os crentes de todas as formas, para dizer o quanto eles eram ignorantes, sem saber o quanto ele mesmo era ignorante. Insolente, quando as mulheres vinham evangelizá-lo, com as Bíblias nas mãos, ele colocava aquelas mulheres para correr de uma forma muito grosseira e insolente. Uma pessoa que não tinha nada com Deus, não queria nada com Deus. E no tempo onde o pecado dele estava transbordando, transbordou a graça de Deus. Numa pessoa que não merecia. Numa pessoa que merecia a morte. Eu conheci esse menino e esse menino, Deus fez ele virar um pastor. Mas como assim? Ele não merecia. Graça abundante. Abra comigo lá a Bíblia em 1 Timóteo 1:12. Esse menino, querido, que era blasfemador, perseguidor, insolente, ele era tão perseguidor da igreja, que uma vez ele entrou dentro de uma igreja evangélica com uma moto CB400, acelerou para acabar com o culto, dentro da igreja. Uau, imagina alguém entrar aqui. Uau! Eu acredito que naquele dia, uma irmãzinha lá do coque deve ter começado a orar por aquele rapaz. E aquele dia começou a conversão daquele rapaz. E aquele rapaz
ele quer ler um texto hoje com vocês. E o texto diz assim: eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus é um Deus que muda a história, querido. Se você está aqui dentro hoje, é por uma razão. É porque Ele quer mudar a sua história. Eu tinha planos totalmente diferentes, querido, desse que eu tenho vivido. Mas a abundância da graça, querido, ela tem acontecido na minha vida, porque eu renunciei muitas coisas na minha vida. Quem aqui está disposto a renunciar as coisas da sua própria vida? Tomar a sua própria cruz, seguir a Jesus. Queridos, é muito melhor, eu posso testificar isso para vocês. É muito melhor as coisas que Deus tem para nós do que aquilo que nós temos para nós mesmos. Às vezes a luta da nossa vida é tão árdua, as coisas são tão difíceis para nós, porque nós estamos tentando de todas as formas viver a nossa vida à nossa própria maneira. E nós não estamos querendo largar algumas coisas que Deus quer que nós larguemos. E às vezes começa por algumas amizades. Abraão, querido, passou por 4 grandes renúncias. Abraão, nosso grande pai na fé, aquele que vivia no tempo da graça. Deus chega para ele lá em Gênesis 12 e fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de ti uma grande nação, vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Em ti e tua descendência eu vou fazer bendita todas as famílias da terra, e tu vai ser uma bênção. Ele não falou assim: eu vou abençoar você, e tu vai ser uma bênção. Só que ele tinha que fazer renúncias, sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Teve que fazer renúncias de relacionamentos. Começa por aí, querido. Alguns relacionamentos eu preciso deixar. Depois, em Gênesis 12 isso, em Gênesis 13, ele tem uma segunda renúncia. Os pastores de Ló, que era o sobrinho dele, começam a ter discussões com os pastores dele. E aí ele chega para Ló e fala assim: Ló, escolhe para onde você vai, porque para onde você for eu vou ao contrário. Queridos, ele era o patriarca da família. Ele era o patriarca da família. Ele tinha todo o direito de chegar para Ló e falar assim: eu vou escolher para onde eu vou, e para onde eu for, você vai ao contrário. Só que ele renunciou, querido, às suas próprias vontades. Ele renunciou às suas próprias vontades. Escolhe, porque eu entendi que eu vou ser uma bênção, e aonde eu pôr a planta dos meus pés, eu vou ser abençoado. Não interessa para onde eu for. Porque se eu sou homem de Deus, aonde eu pôr a planta dos meus pés, eu sou abençoado. Ló olhou para a campina, toda verde, e olhou para o lado de cá, tudo pedra. Vou para cá. Abraão falou assim: eu vou para cá, para a pedra. A história conta que o próspero foi Abraão. Quem teve que alguns dias depois salvar quem? Abraão teve que salvar Ló. Em Gênesis 14, que foi a palavra que o Diogo nos conduziu aqui, a palavra de oferta, 5 reis de Sodoma oferecem muitas riquezas para Abraão. E aí, querido, preste atenção. Se você quer viver a abundância da graça na sua vida,
você vai precisar fazer essa renúncia. Muitas riquezas foram oferecidas para Abraão. E os reis de Sodoma falam assim: me dá as pessoas e fique com as riquezas. Porque, querido, o diabo, o que ele mais quer é as pessoas. As riquezas você pode ficar. E você pode olhar que ele fez a mesma coisa com Moisés lá para tirar o povo do Egito. Ele fez a mesma coisa. Moisés, leva as riquezas, mas deixa as pessoas aí. Não. Vou levar as pessoas. Eu renuncio às riquezas. Se eu quero viver a abundância da graça, vai chegar um ponto, querido, na minha e na sua vida, onde a abundância de riqueza vai competir com a nossa renúncia para alcançar a abundância de graça. E a última e maior de todas as renúncias de Abraão, aconteceu que Deus tinha dado uma promessa para ele: em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Abraão só tinha um filho da promessa, chamado Isaac. E Deus chega para ele em Gênesis 22 e diz o quê? Me dá o teu filho, o teu único filho. Eu fico imaginando Abraão: como assim, Deus? O Senhor não falou para mim que a minha descendência ia ser abençoada? Como assim o Senhor pede o meu único filho? Vai chegar um nível, querido, onde Deus vai pedir até as promessas que Ele mesmo deu para você, para provar o seu coração. Se tudo que você quer é só Ele, ou se o que você quer são as coisas da terra. Abundância da graça. Abundância da graça. Se coloque em pé, querido. Aonde abundou o pecado, eu quero que você leve isso com você, querido. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça.